Como nasceu uma das maiores rivalidades da história da Fórmula 1. Como dois pilotos que eram considerados amigos de infância se tornaram rivais tão ácidos na categoria. A gente já sabe que na Fórmula 1 seu primeiro adversário é o seu companheiro de equipe. Poucos são os casos de duplas que mantiveram uma amizade, afinal ele é o primeiro nome que você vai ser comparado se os resultados não vierem. E é natural esse ambiente de rivalidade começar a florescer dentro da equipe. Mas o caso de Hamilton e Rosberg foi acima do comum. Passou de uma simples rivalidade para uma batalha interna. E hoje eu vou contar para vocês sobre essa guerra de prata. A relação dos dois começou muito antes deles chegarem na Fórmula 1. Eles primeiro se encontraram como dupla na Mercedes-Benz McLaren Kart Team, uma equipe de kart com nomes pouco relevantes para a história desses dois pilotos, eu diria. E o chefe de equipe Dino Chiesa chegou a descrever a relação dos dois. Lewis veio do nada, teve que fazer tudo pelo talento, mas claro, é um dos pilotos mais talentosos do mundo. Nico vivia em Mônaco, não teve uma vida normal, não tinha amigos, ele vinha nos finais de semana para se divertir com Lewis. Lewis foi de alguma maneira um professor pro Nico. E seguir a carreira de piloto é muito difícil. Você tem que desistir da vida normal desde muito jovem, sem amigos, família e longe de tudo e de todos. Seus companheiros no kart acabam sendo seus únicos amigos. E os anos passaram e ambos chegaram na GP2 em temporadas diferentes, onde venceram logo no seu primeiro ano. Rosberg então subiu para Williams antes de se mudar para Mercedes ainda em 2010. Já o Lewis começou na McLaren e bem, lá ele conquistou uma coisa ou outra, eu acho. Até que em 2013 fez uma mudança chocante para até então equipe de meio de pelotão da Mercedes. E foi aí que as coisas começaram a dar errado. Malásia 2013. Hamilton levou apenas 2 corridas para conquistar o seu primeiro pódio pela Mercedes, mas essa corrida também ficou marcada pela ordem de equipe mandando Rosberg, que estava muito mais rápido, ficar atrás de Hamilton em quarto lugar. E o alemão, mesmo não gostando disso, obedeceu. Muita gente até se pergunta se esse é realmente o começo da treta, porque o Lewis até chegou depois a dizer que o Rosberg merecia ter passado e ficar com o terceiro lugar. De qualquer forma, o incidente acabou ficando muito abafado, porque na mesma corrida também aconteceu a treta do Multi 21, entre o Vettel e o Webber, que é tema de outro vídeo aqui pro canal. Bahrein 2014. Com um carro claramente dominante na temporada, a disputa do título estava apenas entre Hamilton e Rosberg. E na etapa do Oriente Médio, um safety car no final da corrida parecia favorecer o Nico, que teve a vantagem de estar com um pneu melhor. Mas após o reinício, o Hamilton ficou firme numa disputa roda a roda e manteve a liderança. Porém, depois da corrida, no parque fechado, foi vista uma cena dos dois claramente se envolvendo em uma forte discussão. E ninguém entendeu direito o motivo, porque a disputa na pista tinha sido bem limpa. Só que mais tarde foi descoberto que o Rosberg tinha usado um modo de motor banido pela Mercedes, que fazia ele ganhar uma vantagem de potência para tentar ultrapassar o Hamilton. E o inglês devolveria na mesma moeda algumas corridas depois. Espanha 2014. Essa foi a 4ª vitória consecutiva de Hamilton na temporada, se isolando no topo do Mundial. Para fazer isso, ele teve que segurar um ataque de Rosberg no final da corrida, cruzando a linha de chegada apenas 0,6 segundos à frente do alemão. E o Nico até chegou a dizer que teria alcançado e ultrapassado o Hamilton se a corrida tivesse mais uma volta. Mas o que ele não sabia é que o Hamilton tinha se mantido na frente usando o mesmo modo de motor banido que ele tinha usado na etapa do Bahrein. Indo para a próxima etapa, não tinha mais limite entre os dois. Mônaco 2014. Nos estágios finais do Q3, os dois pilotos da Mercedes começaram uma volta. Rosberg primeiro, Hamilton em segundo. Foi então que o alemão, que tinha pole provisória, cometeu um erro muito estranho. Na curva Miraban, ele pareceu perder o controle do carro e foi parar na zona de escape. E isso gerou bandeiras amarelas e forçou o Hamilton a desistir da sua volta. E o inglês na hora mandou no rádio. Isso que ele fez foi muito bom. Muito bom, chegando a dizer publicamente que os dados da telemetria da Mercedes comprovavam seu ponto de que ele teria forjado esse erro. Rosberg então largaria da pole e controlaria muito bem a corrida para levar a vitória para casa, enquanto Hamilton teve que se contentar com a segunda colocação. Hungria 2014. Em Budapeste, Rosberg liderava o campeonato sobre Hamilton por 14 pontos. A pole position ficou nas mãos do alemão, e Hamilton, que teve problemas de motor, largou do pit lane. E no meio da corrida, um safety car embaralhou o pelotão, colocando Rosberg atrás do Hamilton, mas tinha um detalhe. O Rosberg ainda precisava fazer uma parada, e quando aconteceu a relargada, pediu para a equipe avisar o Hamilton para deixar ele passar, para ele não se atrasar tanto na estratégia. E eu não preciso nem dizer para vocês qual foi a resposta do Hamilton, né?
A decisão significou que Nico se manteve em quarto lugar, mesmo tendo a pole position, enquanto Hamilton conseguiu o terceiro lugar. Bélgica 2014. Aqui foi quando a situação fugiu de vez do controle, como se já tivesse algum controle antes. A primeira corrida depois da pausa de agosto viu Rosberg atrás de Hamilton na segunda volta, e o alemão tentou ultrapassar o seu companheiro, mas acabou fazendo uma manobra bizarra que acertou o Hamilton, causando um furo no pneu e tirando o inglês da corrida. Rosberg terminaria a corrida em segundo, atrás de Ricardo. Só que mais tarde foi descoberto que o alemão deixou de propósito o carro para provar um ponto. E o ponto sendo a frustração guardada pelo que o Hamilton fez com ele no GP da Hungria antes das férias. O Rosberg chegou a ser punido pela Mercedes, mas agora ele era o líder do campeonato. E para piorar a situação interna da equipe, o Hamilton foi a público explodindo, dizendo que o Rosberg conversava com os engenheiros em alemão para ele não entender o que era falado. E depois de tudo isso, o Toto Wolff teve que pôr uma regra na equipe que todos os funcionários seriam obrigados a falar inglês para não ter mais nenhum problema. No final da temporada de 2014, o Hamilton venceria 6 das últimas 7 etapas e seria o campeão mundial daquela temporada. China 2015. A segunda vitória de Lewis Hamilton em 2015 foi impecável, mas gerou muita polêmica. Liderando uma dobradinha no início da corrida à frente das Ferraris, Rosberg acusou o Hamilton de estar segurando de propósito seu companheiro para o Vettel poder alcançar eles e ultrapassar o alemão. O Hamilton então respondeu: "Não é meu trabalho cuidar da corrida do Nico. É meu trabalho administrar o carro e trazê-lo para casa o mais saudável e rápido possível. E foi o que eu fiz." Estados Unidos 2015. O Hamilton veio para Austin sabendo que se vencesse a corrida já podia ser considerado campeão do mundo. E logo na primeira curva da primeira volta, Hamilton forçou o Rosberg de maneira muito agressiva, jogando o companheiro para fora da pista para se manter em primeiro. Em outro momento da corrida, o Nico ainda assumiria a liderança, mas depois de sair de frente na curva 12, deu espaço para o Hamilton passar e vencer a corrida, conquistando o tricampeonato. E foi aqui na sala de descanso que aconteceu uma das cenas mais famosas da rivalidade, onde o Hamilton joga o boné do segundo colocado no colo de Rosberg, que arremessa ele de volta na cabeça do inglês. Espanha 2016. O momento que vocês mais estavam esperando desse vídeo, eu aposto. Depois de Austin, contando o final de 2015 e o começo de 2016, o Nico teve uma sequência de 7 vitórias consecutivas. Chegando à Espanha, ele liderava o Hamilton por 43 pontos. E depois de uma boa largada, o Rosberg ultrapassou o Hamilton pelo lado de fora da curva 1. Mas por conta de um modo errado de motor colocado pelo piloto alemão, ele saiu na curva 3 mais lento que o inglês, que partiu para o ataque à liderança. Mas o alemão fechou a porta e Hamilton foi parar na grama, girando e perdendo o controle do carro, que se chocou contra o de Rosberg, tirando ambos da corrida. Também gerando outra cena famosa do Hamilton colocando as mãos no rosto e depois arremessando o volante na brita. Os comissários consideraram isso um incidente de corrida, mas esse acidente só serviu para mostrar que, independente do que eles dissessem, a rivalidade ainda estava lá, e nenhum dos dois ia tirar o pé sob nenhuma circunstância na batalha pelo título de 2016. Áustria 2016. Se a Mercedes achou que tinha superado o problema da primeira volta na Espanha, ele voltaria para atacar na última volta da Áustria. O Rosberg, que estava lutando com problema de freio, parecia a caminho de registrar a melhor vitória da carreira dele. Mas nas voltas finais, o Hamilton se aproximou e um erro do Rosberg na curva 1, na última volta, deu a chance dele tentar ultrapassar. Hamilton escolheu o lado de fora e quando virou para fazer a curva, Rosberg manteve sua posição, causando uma batida entre os dois e quebrando a asa do alemão. Hamilton venceria a corrida, enquanto o Rosberg cairia para o 4º lugar nas curvas finais. E essa situação apimentaria ainda mais o clímax que viria em Abu Dhabi. Abu Dhabi 2016. Na última corrida da temporada, o Hamilton precisava vencer e torcer para o Rosberg não terminar em segundo, para assim ele poder ser campeão mundial. Caso contrário, o título cairia no colo do alemão. Assim que a corrida começou, Hamilton partiu em primeiro e Rosberg ficou confortavelmente em segundo lugar. E as Mercedes eram muito superiores que a Ferrari de Vettel, que jamais conseguiria alcançar em uma situação normal. Então o Hamilton passou a diminuir sua velocidade com o objetivo de atrasar o Rosberg e dar tempo do Vettel se aproximar, assim como supostamente teria feito no GP da China de 2015. E apesar de em um primeiro momento isso parecer estar dando certo e o Vettel realmente conseguir chegar perto dos dois, ainda assim ele não conseguia ter uma boa oportunidade de ultrapassar o Nico. E novamente, assim como em 2015, o plano não foi suficiente para atrapalhar o Rosberg, que se manteve em segundo até o final e venceu o Mundial de 2016. Todo mundo esperava que essa rivalidade fosse continuar para 2017, mas surpreendendo todo mundo, o Rosberg anunciou sua aposentadoria após o título mundial, sendo até hoje o único companheiro de equipe do Hamilton que conseguiu vencer o Mundial. Pelo menos a cada 5 frases que ele fala, ele faz questão de lembrar a gente disso. Essa foi uma rivalidade que gerou muita polêmica por mais de
3 anos em sequência, criando diversas cenas que ficaram famosas e icônicas no esporte, e sendo reconhecido até hoje por muitos como uma das maiores rivalidades da história da Fórmula 1. E claro, como eu disse, o seu companheiro é o seu primeiro rival, e não quer dizer que você tem que ser amigo dele, mas a relação tanto de Rosberg quanto de Lewis chegou num ponto que há muito tempo não era visto na Fórmula 1. Por isso essa rivalidade até hoje é reconhecida por muitos como uma das maiores da história da categoria. Mas e você? O que você acha de toda essa história da Guerra de Prata? Deixe a sua opinião aí nos comentários abaixo. E se você gostou do vídeo, aquele lembrete para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Um abraço e até a próxima história.